capítulo 16 e versículo 13. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. O tema da mensagem é olhando para o Deus que me vê. Essa história aqui eu a considero muito bonita, apesar do final e apesar de algumas situações, mas eu a considero uma história bonita, que fala de uma mulher chamada Agar, uma escrava egípcia que foi usada como, vamos dizer assim, para dar um empurrão na promessa que Deus tinha feito a Abrão, que ele seria pai de uma nação. E a dificuldade de gerar filhos levou uma mulher ao desespero e a tomar uma atitude precipitada. E Agar, como já morava com eles, foi o alvo da precipitação de Sarai. Ela é dada pela sua senhora para que se deite com seu marido, para que ela se sinta realizada em ter um filho. E Agar engravida. E aí começa uma tribulação na vida de Sarai. Porque eu imagino que essa escrava, agora com a oportunidade de sair dessa posição de escrava, pensa: agora eu tenho um filho, ela não tem um filho, quem sabe a minha história muda agora. E a Bíblia diz que Sarai ficou muito perturbada, porque eu imagino também que Agar aproveitou realmente essa situação para perturbar a cabeça dela. E a Bíblia diz que ela perturba tanto, que ela incomoda tanto Sarai, que Sarai passa a maltratar a escrava. Aquela que antes era, de repente, uma companheira, que estava ao seu lado, que a ajudava, agora tornou-se uma pedra de tropeço na vida de Sarai. Então Sarai passa a maltratá-la, a rejeitá-la, e rejeitar até mesmo a criança que há um tempo atrás poderia ser a realização dela. E agora Agar, não suportando a situação, foge. E Agar não é diferente de nós, ou nós não somos diferentes dela. Quantas vezes encontramos uma fuga para algumas situações na nossa vida? Quantas vezes o medo do confronto nos faz fugir, nos faz desistir, nos faz voltar. E a Bíblia diz que, estando no deserto, Agar ela é encontrada pelo anjo do Senhor, que acreditamos ser o próprio Deus. Claro que apareceu a ela de uma forma que ela não fosse fulminada. Mas o fato é que ele a encontrou. E ele lhe faz duas perguntas. De onde você vem? E para onde você vai? Uma ela consegue responder. Quando ele pergunta de onde você vem, ela diz assim: fugindo da minha senhora. E quando ele faz a segunda pergunta: e para onde você vai? Ele não obtém resposta. Agar não sabe responder. Porque a fuga não tem destino certo e nem seguro. Grave bem essa frase. A fuga não tem destino certo e nem tampouco seguro. Por isso ela não sabia responder. Nem ela sabia para onde estava indo. Nem ela sabia os perigos que enfrentaria. Mas o tormento foi tanto que ela não pensou nisso. Ela não planejou isso. Ela não teve tempo para parar e pensar, porque a Bíblia diz que ela fugiu. E Salmo 139, no verso 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Ela fugia dos olhos da sua senhora.
do seu senhor. Ela fugia daquela situação. Ela fugia daquela casa. Ela fugia dos maltratos. E ela poderia sim se esconder dos olhos deles. Mas não conseguiu se esconder dos olhos do Senhor. Assim como nós. Poderemos sair sem destino. Podemos ir para a casa de alguém. Podemos passar um tempo fora. Podemos passar uma temporada numa outra cidade. Os nossos amigos não vão nos ver. A nossa família não vai nos ver. Mas do Senhor não podemos nos esconder. Para onde me ausentarei do teu espírito, ó Deus? E para onde eu fugirei da tua face? Se subir à mais alta montanha, tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá tu estás também. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Ser encontrado pelo Senhor não é ruim. Ter a certeza de que Ele nos vê não é ruim. Mas quando nós estamos fugindo, nem queremos que Deus nos encontre. Então a fuga não é algo bom. A fuga, ela é prejudicial. E o interessante é que o anjo, lá no versículo 9, quando ela diz assim, ó, estou fugindo da minha senhora. E o anjo diz para ela, volte. Você consegue imaginar a frustração dessa mulher? Que em meio ao deserto, mesmo em meio ao deserto, ela tem certeza que ela não vai ver mais aquela mulher que estava oprimindo ela. O deserto para Agar era melhor do que os benefícios, a casa, a comida que ela tinha, a roupa. E o anjo diz, volte. Volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Olha que pedido difícil. Para uma mulher que, quem sabe, saiu, sem nem olhou para trás e diz, eu estou livre dessa situação. Nunca mais essa mulher colocará os olhos sobre mim. Nunca mais serei maltratada por essa mulher. Agar não pediu para trabalhar na casa deles. Agar não se ofereceu, pelo menos a Bíblia não conta e eu acredito que não. Não se ofereceu para participar da promessa de Deus. O grande erro foi que Sarai pensou que poderia ajudar Deus. Nosso Deus não precisa de ajuda. O nosso Deus não precisa que coloquemos o nosso dedo. O nosso Deus não precisa que demos a nossa opinião. O que Deus quer é um coração que esteja voltado para Ele, que esteja comprometido com Ele, e que diga, ainda que eu não entenda o que tu estás pedindo, eu digo sim. Ainda que os anos se passem e parece que não vai acontecer, e as pessoas que estão ao meu redor dizem, olha, o tempo está passando, cadê a promessa? Ainda assim eu confiarei naquele a qual eu não posso me esconder. Volte, Agar. Volte porque a obra ainda não acabou, Agar. Volte porque agora você tem um filho, Agar. Volte porque a partir desse filho outros surgirão. Volte e não aborte o projeto, Agar. De onde você está fugindo? Independente de qual é a situação, independente de qual seja o sistema, independente das palavras que você ouviu, Pastor Juliano cantou que Deus ele não precisa de circunstâncias para ser adorado, e nem eu e você também adoramos a Deus somente pelas circunstâncias boas. Não nos movemos sob as circunstâncias que o mundo impõe, que a sociedade, que a nossa casa, o nosso emprego e o lugar onde nós vivemos impõem. Nós nos movemos sobre uma ordem de Deus. Nós nos movemos sobre um projeto de Deus. Nós nos movemos sobre um propósito de Deus. Nós nos movemos sobre a sua palavra, sobre a sua ordem. Volta, Agar. E ela pode ter dito naquela hora, ou pensado,
Eu vou morrer se eu voltar. Essa mulher vai me matar. E você também pode pensar, eu vou morrer se eu voltar. A situação está insustentável, eu vou morrer. Mas eu quero dizer para ti, assim como o anjo disse, volte. E eu quero dizer para ti, volta porque o projeto, a obra ainda não acabou. Volta porque agora você tem um filho. Sabe o que é isso? Você não está só. A partir de você será gerado um projeto. A partir de você será gerado algo para a expansão do reino. Não pense só em você. Porque não é sobre nós. Eu não sei aqui se quando o anjo diz volte porque agora você tem um filho, eu não sei se é o filho que quer abandonar, ou se esse filho é um projeto, ou se esse filho é uma ordem, ou se esse filho é uma determinação do Senhor. O fato que a ordem é volte. Volte porque você não pode abortar o projeto. Quem garante que esse filho sobreviveria ao deserto? Se ela não tinha destino certo, quanto tempo essa mulher passaria no deserto andando? E nós sabemos que as condições influenciam na gestação de uma mulher. O estresse, a falta de alimentação, a falta de água, onde comer, o que comer, onde dormir, aonde repousar. Nós sabemos que isso afeta diretamente o desenvolvimento da criança. Então nós não saberíamos se essa criança sobreviveria a esse deserto, a essa caminhada, a essa fuga de Agar. Reflita. Para onde você está fugindo não garante que o projeto vai sobreviver. Para onde você está fugindo não garante que o casamento será consolidado, será fortalecido. Para onde você está fugindo, relacionamentos podem ser destruídos. Volte. E Agar, depois disso tudo, o anjo diz para ela, volta porque você está grávida e dará à luz a um filho. E a partir dele, a sua descendência será grande. Você consegue entender que a partir de você, muita gente vem atrás aí, se alimentando do que você fala, sobrevivendo das suas atitudes, sendo alimentado por você. E nós somos tão egoístas porque nós pensamos no nosso bem-estar. Se eu estou confortável, está tudo bem. Se eu estou satisfeito, está tudo bem. Se a fuga para mim é o melhor caminho, está tudo bem. Mas eu quero te desenganar e dizer que não está bem. Não está bem. Sabe que tem uma mentira que Satanás conta, fala pra gente? Ele cita uma frase que ele diz assim, ó, é tarde demais. Isso é uma mentira de Satanás. Enquanto você tem vida, enquanto você está no caminho, não é tarde. E ele diz, ainda dá tempo. Essa é a verdade de Deus, ainda dá tempo. Que confronta a mentira de Satanás, que é tarde demais. Não é tarde demais, Agar, volta. Volta porque muita coisa vai acontecer a partir deste filho que você está gerando. E depois dessa conversa, Agar se expressa dessa maneira. Tu és o Deus que me vê. Depois de ouvir tudo que o anjo falava com ela, ela diz, tu és o Deus que me vê. Quem sabe Agar só ouvia falar de Deus. Porque os seus senhores, Abrão e Sarai, conheciam Deus. Sabiam quem era Deus. E de repente essa escrava só ouvia falar. Uma mulher que nunca tinha visto Deus. Uma mulher que nunca tinha ouvido Deus. Que no meio do deserto, Deus a encontrou. É possível que não haja novidade para alguns de que o Senhor vê a todos. Eu já estou cansada de ouvir isso.
Eu sei que o Senhor vê. 2 Crônicas 16, 9 diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra. No Salmo 114, 4 diz que Ele observa todos com atenção. Provérbios 15, 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Então, de repente, não é nenhuma novidade que eu estou falando para você, que os olhos do Senhor estão sobre sua vida, sobre sua casa. Mas o grande diferencial nessa conversa está na declaração seguinte: aqui eu vi aquele que me vê. Até então o Senhor a via, mas agora ela disse: aqui eu vi aquele que me vê. Esse é o grande diferencial. Quando Agar olhou para Deus, a história dela foi mudada. A partir dali, novos acontecimentos. E às vezes nós estamos nos queixando porque o Senhor não me vê, porque o Senhor não enxerga a minha situação, porque o Senhor não resolve o meu problema, porque o Senhor não cura, porque o Senhor não abre uma porta. E tudo que Ele está esperando é que você levante os olhos e diga: eu estou te vendo na prova, Deus. Eu estou te vendo na porta fechada. Eu estou te vendo na enfermidade. Eu estou te vendo no deserto. Que Ele está olhando para nós, todos nós sabemos. Mas agora, e agora? Estamos nós olhando para Ele também? Jó, ao se deparar com Deus, já no fim dos seus questionamentos, lá no último capítulo de Jó, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Está vendo a diferença? Eu te via, eu te conhecia só de ouvir falar. E qualquer pessoa pode falar. Qualquer pessoa pode falar. Mas não é suficiente para nos alimentar. Nós precisamos mergulhar em Deus. Nós precisamos ter tempo. Se eu não consigo tirar um tempo do meu dia para ler a palavra de Deus, para orar, eu estou caminhando para um lugar sem destino, aqui. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, e agora eu te vi com os meus próprios olhos. É a mesma coisa que Agar falou. Agora eu te vi. Agora eu vi aquele que me vê. O capítulo 42 e o versículo 6 do livro de Jó, na versão da Bíblia, a Mensagem, diz assim: retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. No versículo 5 diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos e retiro tudo o que disse. O anjo fala a mesma coisa para Agar: volta. Retira o que você disse. Você não imagina que essa mulher saiu da casa de Sarai cantarolando e saltitando, não, né? Eu imagino que da trajetória dela, ela não deve ter falado nenhum tipo de palavra agradável e boa em relação à sua senhora. Ela estava sendo oprimida, ela estava sendo ameaçada, ela estava sendo maltratada. Mas o anjo diz para ela: volta. É a mesma coisa que dizer: retira o que você disse dela. Retira o que você disse daquele lugar. Retira o que você disse. Sabe qual é a palavra para nós nessa noite? Com plena convicção. A palavra é: retira o que você disse. Porque as palavras que saíram da tua boca é que estão gerando o caos na sua casa. Retira o que você disse, Agar, e volte para sua senhora. Se arrependa. Sabe qual é a grande sacada desses dois personagens? Aqui eu vi aquele que me vê, e agora meus olhos te veem.
Esse é o grande diferencial dessas duas histórias. Precisamos parar de ser guiado pelo que os outros dizem que Jesus é. E precisamos olhar para Ele e de fato ver quem Ele é. E de fato ver como Ele é. Agar, para de fugir, o anjo disse. Para. Está tudo errado, Agar. Para de fugir. Agar, se arrependa do que você fez e volta. Agar, volta para o projeto, ele ainda não está finalizado. Mas volte sabendo de uma coisa. Volte sabendo quem eu sou, porque agora você me viu.